O Brasil está repleto de problemas, mas o sistema não se importa, já que ele está mais ocupado em fabricar uma nova peça folclórica. Mais um velho caso foi requentado e mais um tiro saiu pela culatra. E já que estão trazendo um novo vazamento, vamos trazer também um vazamento comprometedor. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. Bom, antes de começar esse vídeo, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. Todos estão assustados com o quadro político e econômico do país. Nas últimas semanas, o dólar oscilou como nunca antes, gerando insegurança. Poderia o dólar dobrar nos próximos anos? Ninguém sabe, mas uma coisa é certa: os sinais não são positivos. O fato é que nos últimos 2 anos o real vem se desvalorizando. Mas qual seria a solução? No final deste vídeo, vou lhe propor uma forma de se proteger. No governo Bolsonaro, houve tantos ataques que sobrou pouco espaço para pontuar críticas. Toda semana era um novo ataque. Toda semana era um novo jornalista gritando: "Olha o lobo". E com o passar dos anos, isso virou uma espécie de psicopatia. A matéria que representou bem esse devaneio de viés político foi publicado pela Folha de São Paulo. Bolsonaro ajuda a aproximar relógio do juízo final do apocalipse. Talvez em 2024 todos ficaram sem dedo em homenagem a Lula, já que ninguém aponta mais nada. O Pantanal, por exemplo, virou um verdadeiro inferno no governo Lula. E não há nenhuma mobilização para salvar o planeta. Será que no passado o problema era realmente uma preocupação com o planeta? Incêndios no Pantanal geraram o maior pico de emissões de CO2 no Mato Grosso do Sul em 16 anos para maio e junho. As emissões do estado nos meses de maio e junho até dia 26, ficaram em cerca de 11 milhões de toneladas de CO2. E a amnésia da Folha é tão gritante que ela até esqueceu do seu próprio nome: São Paulo. Ano passado, as queimadas aumentaram o excesso de gás carbônico em até 1000% na Grande São Paulo. E tudo isso graças às queimadas principalmente do Pantanal. E tudo sinaliza que este ano será pior do que o ano passado. Deixa eu reformular a história de Pedro e o Lobo. Em um país não muito distante, havia um governo que, como Pedro, na história do Lobo, mentia com frequência. O objetivo era claro: incapaz de ser um bom pastor, o plano era desestabilizar os outros pastores. Assim, ele poderia nivelar a sua mediocridade. E os jornais locais que frequentavam a mesma taverna de Pedro publicavam com entusiasmo cada alerta. Mas a população, cansada de tantos alarmes falsos, começou a ignorar as notícias. Até que um dia, uma verdadeira crise surgiu. Mas quando o governo e os jornais tentaram avisar, ninguém mais acreditou. E assim, a verdade se perdeu em meio a tantas mentiras. O Brasil vai sucumbindo em todas as áreas. E ativistas, desesperados com a possível mudança no quadro global, buscam ainda gritar: "Olha o lobo". Bom, mas muitos ataques contra Bolsonaro acabaram virando a favor dele. A cada reunião ministerial divulgada, que divergiam das matérias publicadas, acrescentava um ponto a favor de Bolsonaro, mas negativo para a mídia. Bom, e essa semana foi mais um grito: "Olha o lobo". O UOL publicou: áudio confirma que Bolsonaro ofereceu interferência na receita por Flávio. O título é uma completa mentira, pois na conversa podemos escutar: "Nós não estamos procurando favorecimento de ninguém". Na verdade, no áudio não há nada novo. Todo o contexto é velho e mofado. O áudio
é de uma reunião com o ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, com advogados. Naquela época, estava claro um ativismo por parte das instituições do Rio de Janeiro. Bom, e já que vazaram uma conversa nada nova, vou vazar outra, a da jornalista Constança Rezende, do Estadão, que claramente queria derrubar Bolsonaro. I only do that, I think, one third days doing only this case, because this case can compromise, it can ruin Bolsonaro. I think my biggest concern is that think that will never happen something about this investigation. It's a big frustration for me. Yeah, I'm sure. Because I think it's a impeachment case. A investigação mencionada, que ocorreu em sigilo com a digital do Ministério Público do Rio, foi uma verdadeira vergonha. Na janela entre a Copa do Mundo e as Olimpíadas, Flávio Bolsonaro decidiu investir seu dinheiro em imóveis. Ele financiou um imóvel na planta e depois revendeu repassando a dívida. Com o dinheiro, financiou outro e repetiu o processo. O Ministério Público do Rio de Janeiro simplesmente somou todos os valores dos imóveis e colocou na conta de Flávio Bolsonaro. Bom, quem trabalha com imóveis reconhece que isso é uma prática comum de investimento. Na época, o professor e consultor em São Paulo, Júlio César Sanches, autor de 15 livros sobre direito imobiliário, confirmou o erro do Ministério Público. O domínio se configura com o registro da propriedade, em nome do comprador. Quando o cliente compra na planta, é um contrato de promessa de compra e venda. Se ele não terminou de pagar, ainda está pagando, ele só tem a posse do imóvel. Portanto, tecnicamente, ainda não adquiriu o imóvel. Imagine que você compra uma casa, depois venda. E mesmo assim, o Ministério Público coloca as duas casas no seu nome. O caso do porteiro, que deu 2 depoimentos divergentes no caso Marielle, também foi um episódio estranho. A sinalização para Bolsonaro, na época, era que Witzel estaria manipulando politicamente as instituições do Rio de Janeiro. Agora que você entendeu o contexto, vamos para a conversa divulgada por Alexandre de Moraes. Mais um tiro no pé. Bolsonaro. É o caso de conversar com o chefe da Receita. Ele está pedindo um favor. Luciana. Não é favor, não, presidente. Bolsonaro. Ninguém está pedindo favor aqui. É o caso conversar com o chefe da Receita, o Tostes. Luciana. E não tem chance dele sair disso aqui não, né? Juliana. Não, o Tostes, não. Alexandre Ramagem. É o secretário da Receita. É o 02, não é isso? Augusto Heleno. Não, o 01. Bolsonaro. É o 01 dos caras. Era ministro meu e foi para lá. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum conversar com ele. Vai ter problema nenhum conversar com o Canuto. Luciana. Serpro? Então ótimo. Bolsonaro. É o caso conversar com o Canuto? Luciana. Sim. Com um clique. Olha, em tese, com um clique, você consegue saber se um funcionário da Receita, esses acessos lá, Augusto Heleno, tentar alertar ele que ele tem que manter esse troço fechadíssimo. Pegar de gente de confiança dele. Se vazar, Bolsonaro, tá certo. E deixar bem claro, a gente nunca sabe se alguém tá gravando alguma coisa. Que não estamos procurando favorecimento de ninguém. Bom, essa é a parte divulgada pela imprensa tradicional, que omitiu algumas informações contextuais. O contexto está em um trecho do áudio onde as advogadas sugerem que Bolsonaro e seu entorno
estariam sendo atacados mediante um aparelhamento da República. Flávio Bolsonaro publicou uma nota. Mais uma vez, a montanha pariu um rato. O áudio mostra apenas minhas advogadas comunicando as suspeitas de que um grupo agia com interesses políticos dentro da Receita Federal e com o objetivo de prejudicar a mim e a minha família. A partir dessas suspeitas, tomamos as medidas legais cabíveis. O próprio presidente Bolsonaro fala na gravação que não tem jeitinho e diz que tudo deve ser apurado dentro da lei. E assim foi feito. É importante destacar que, até hoje, não obtive resposta da Justiça quanto ao grupo que acessou meus dados sigilosos ilegalmente. A Margem divulgou um vídeo explicando o episódio. Vamos falar sobre essa gravação da reunião de agosto de 2020. Primeiro que essa gravação não foi clandestina. Havia o aval e o conhecimento do presidente. A gravação aconteceu porque veio uma informação de uma pessoa que viria na reunião, que teria um contato com o governador do Rio, à época, e que poderia vir com uma proposta nada republicana. A gravação, portanto, seria para registrar um crime contra o presidente da República. Só que isso não aconteceu. A gravação foi descartada. As advogadas que vieram na reunião vieram e apresentaram possíveis irregularidades que poderiam estar acontecendo na Receita Federal, no caso de elaboração de relatórios de inteligência financeira. De toda a reunião, as advogadas devem ter falado 80% da reunião, contando os episódios. O presidente Bolsonaro pouco se manifestou. Quando o presidente se manifestou, sempre informou que não queria favorecimentos, falou para as advogadas que as pessoas eram públicas, poderiam falar com elas, mas por meio delas, o presidente sempre se manifestou que não queria jeitinho, muito menos tráfico de influência. As advogadas haviam pedido um início de investigação por meio do GSI. Nesses momentos, eu me manifestei contrariamente em todas as oportunidades da reunião. Falei que a inteligência não tem como tratar dados de sigilo bancário, fiscal, não haveria o resultado pretendido. A atuação do Ministério GSI nesse sentido seria prejudicial, inclusive para o general Heleno, que não seria a via correta e não teria resultado. Ou seja, informando que o que deveria ser feito era cientificar a própria Receita para abertura de procedimento interno administrativo na forma legal para qualquer desvio de conduta que possa estar acontecendo. Os advogados ainda informaram que já estava judicializada a questão. Então nós informamos que entrasse com a questão, com os dados, com as informações dos juízes competentes, inclusive no STF. Portanto, é mais um grito, olha o lobo. Mas hoje, todos reconhecem o verdadeiro lobo em Brasília. Verem os preços subirem diariamente enquanto o seu salário não sai do lugar é assustador. E é por isso que muitas pessoas estão buscando formas de proteger o seu dinheiro. A lei de Grisham é um princípio econômico clássico que afirma que moeda ruim expulsa moeda boa. Quando duas formas de moeda circulam com o mesmo valor nominal, mas uma tem valor intrínseco inferior, a moeda de menor valor será usada para transações diárias, enquanto a de maior valor será acumulada ou retirada de circulação. Se você também quer se preparar para esse cenário e construir uma fonte de renda em dólar, clique no primeiro link aqui na descrição. Thiago Gomes é a autoridade no ramo do marketing digital e vai lhe ensinar como proteger o seu dinheiro.